Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A paz do Senhor Jesus, que Ele te abençoe onde você estiver, amém? A palavra que o Senhor me deu para compartilhar hoje com vocês está aqui em Mateus capítulo 22. No versículo 8 diz assim: Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarre-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém, irmãos? Essa é a parábola do banquete de casamento. E nessa parábola, o Senhor, ele fala sobre as vestes nupciais. Porque para um casamento, a gente precisa se preparar, né? Tem toda uma preparação, a gente tem aquela roupa adequada para ir num casamento. E quando chegar a hora da volta de Cristo, do casamento do Senhor com a noiva, que é a igreja, a gente precisa estar com as nossas vestes limpas diante do Senhor. E que vestes são essas? São as vestes do nosso coração. A gente precisa, irmãos, nos arrepender dos nossos maus caminhos. A gente precisa nos arrepender dos nossos pecados. E a gente precisa constantemente pedir ao Espírito Santo, assim como Davi pedia. Lá no Salmos diz assim: Sonda, Senhor, meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Por que Davi pedia isso? Porque o nosso coração é enganoso, irmãos. Às vezes a gente pega que nem sente. Já vê aquela frase assim que a pessoa mente que nem sente, a cara nem treme? Então, a gente é assim, o nosso coração é corruptível. A gente às vezes peca que nem sente. E essa semana o Senhor tem falado comigo, eu até gravei os vídeos aqui para vocês, esses últimos vídeos, sobre reconstrução e sobre ter uma vida leve com Deus, sabe? A gente precisa constantemente pedir ao Senhor que nos mostre onde é que a gente precisa se arrepender, qual perdão a gente precisa liberar, para que a gente possa viver essa leveza que é a vida cristã com Jesus. Porque por mais que tenha aflições, ele mesmo avisou que teríamos muitas aflições, no mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu. Então em Cristo nós podemos ter sim uma vida leve com ele, porque ele tem jugo suave e fardo leve, amém? E também sobre a reconstrução, o Senhor me falou assim, que é hora do Senhor reconstruir em nós o caráter dele, reconstruir em nós tudo aquilo que foi construído errado, todo entendimento errado, todo conhecimento que a gente tem dele, que a gente acha que tem, só que é um conhecimento distorcido, toda mentira, sabe? Que a gente ouviu acerca de Deus. O Senhor, ele fala que ele mesmo edificará a sua igreja. Edificação significa construção. E o Senhor, ele traz um tempo de reconstrução para nós, para o remanescente de Deus, para aqueles que não se perderam no meio do caminho. Mas, até mesmo aqueles que se perderam, há esperança para a árvore cortada, como diz lá em Jó, ao cheiro das águas do Senhor. Né? Ele não vai deixar para trás. E é hora da gente se arrepender, colocar diante do Senhor o nosso coração, para ele limpar o nosso coração, purificar e nos santificar, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Lá em Mateus 7:24 diz assim: O prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha.
Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então aqui, irmãos, o Senhor fala de construção, da gente construir a nossa casa no Senhor. E mesmo lá, quando a gente não constrói a casa no Senhor, a gente teima em não obedecer, a gente tem essa chance de arrependimento. O perdão do Senhor está disponível para mim e para você. Então a gente precisa se arrepender, voltar lá no erro e reconstruir. Não é tarde demais para a gente reconstruir a nossa vida com o Senhor. Não é tarde demais para a gente reconstruir o nosso relacionamento com Deus. Ele espera por mim e por você, de braços abertos, quando a gente se volta para o Senhor com arrependimento. Então a gente precisa se arrepender. Ó Senhor, não estava construindo a casa sobre a rocha, Deus. Deixei um monte de coisa para trás, mal construída, fui colocando ali, construindo na areia, Senhor, por causa da minha pressa, por causa dos meus pecados. Fui, Senhor, atropelei, Deus, fui negligente. Você coloca isso diante do Senhor com sinceridade de coração, se arrepende. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O Senhor tem cura, irmãos, para mim e para você. A gente só precisa voltar para Deus, se humilhar, orar, clamar ao Senhor, buscar, falar com Ele: Senhor, endireita as minhas veredas. Pai, me perdoa porque eu fui negligente, Senhor, com a palavra do Senhor. Não fui sábia, não fui prudente, não construí a minha casa sobre a rocha. Pai, me ajuda a reconstruir, porque tem um tempo de reconstrução para mim e para a sua vida, irmãos, em nome de Jesus. Receba essa palavra e volte para Deus. Não fique falando assim: eu não sou digna, o Senhor não vai me perdoar, é muito difícil, não quero ir para a igreja, não vou voltar. Não pensa assim. Não deixe as acusações de Satanás serem maiores que o perdão de Deus que está disponível para você. Se arrependa, o Senhor chama eu e você ao arrependimento. A gente precisa se arrepender. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme que tem um desenho também do Peregrino. O Peregrino, tem ele no YouTube. Eu vou ver se eu acho o link para colocar aqui. Que é a jornada do cristão. É bem interessante esse desenho. Eu assisti o desenho, mas eu sei que tem um filme também. E aí o cristão, ele vai ali, entra na jornada com Cristo e vai carregando um monte de peso nas costas. Ele vai carregando uma mochila cheia de pesos nas costas dele. E chega um momento da caminhada que ele precisa tirar todo aquele peso de cima dele, senão ele não vai conseguir chegar até o alvo, que é Cristo. E aí ele precisa de se arrepender, ele precisa liberar todo aquele peso, porque no meio do caminho ele vai se deixando ali levar por outras coisas e tudo mais. É bem interessante esse desenho, esse filme. Tem um livro também, se eu não me engano. E é como o Senhor fala para mim e para você: a gente não pode estar com as nossas vestes inapropriadas diante do Senhor. A gente precisa limpar o nosso coração, se arrepender dos maus caminhos e pedir ao Senhor constantemente: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Porque o Senhor chama eu e você para sermos santos como Ele é santo. Ele diz: sede santos, pois eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 6 diz assim: disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então Jesus fala aqui: quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Então, se a gente buscar, se a gente tiver fome e sede do Senhor, a gente vai ser saciado.
se a gente se converter dos nossos maus caminhos e buscar ao Senhor, Ele mesmo vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Irmãos, em nome de Jesus. E aqui no versículo 8 vai dizer sobre as obras da carne. Covardia, incredulidade, depravação, assassinato, todas as obras da carne. Todas as obras da carne e todo tipo de pecado. E o Senhor fala que essa é a segunda morte. A palavra de Deus fala também que o salário do pecado é a morte. Então, todos os pecados, irmãos, não tem pecado pequeno, pecado grande, igual a gente pensa que é, mas não. Todo tipo de pecado. Pecado é pecado, não existe pecado grande ou pecado pequeno. Os pecados levam à morte e existe a segunda morte. A partir do versículo 9 diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. E aqui ele fala que a noiva do Cordeiro, ela é resplandecente, ela é gloriosa, brilha como um cristal. E é assim que tem que estar o nosso coração também diante de Deus. Tem que estar reluzente, tem que estar limpo, cheio de luz e não de trevas. É assim que o Senhor quer o nosso coração. E por isso a gente precisa se arrepender. Irmãos, vai ter situação que a gente vai passar que vai ser difícil a gente se arrepender. Por quê? Porque o pecado é uma coisa boa para a nossa carne. O pecado é bom, o pecado é gostoso. Satanás coloca o pecado na nossa mão, na nossa frente, algo que vai agradar a nossa carne, o nosso coração pecaminoso, o nosso coração corrupto. Então, às vezes, a gente não vai se dar conta de que aquela coisa é pecado. E você pensa assim, nossa, mas é tão pequeno isso aqui, mas é um prato feito por Satanás para você. Então, a gente precisa estar alerta aos pecados que Satanás coloca na nossa frente. Vai colocar para mim aquilo que ele sabe, irmãos, ele sabe o que o meu coração corrupto está querendo. Ele sabe o que a minha carne está pedindo. E pode ser que para mim seja em uma área, para você seja em outra, mas ele sabe onde colocar a tentação no nosso caminho. E o que é que o Senhor fala quanto a isso? Ele mesmo tem o escape para toda a tentação que Satanás vai colocar na nossa frente, para magoar o nosso coração, para fazer a gente pecar e cair nas armadilhas. Então a gente tem que se submeter a Deus, debaixo da poderosa mão de Deus e resistir. O Senhor nos chamou para ser resistência, porque ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao vencedor, ao que vencer. Então a gente precisa resistir em nome de Jesus. E como o pecado é uma coisa boa, muitas vezes a gente vai ter dificuldade de ir ao arrependimento sozinhos. Por isso que a gente precisa constantemente orar, pedir a Deus para sondar o nosso coração. Lembra de Davi? O profeta precisou ir lá e confrontar Davi pelo pecado dele com Batseba, porque ele não se arrependeu sozinho. Precisou o profeta ir lá, falar na cara dele, aquela história lá da cordeirinha e tal, e dizer que quem estava no erro era ele. E a partir dali que Davi foi se arrepender. A partir dali que ele foi cair em si e confessar, não, realmente eu fiz isso, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Então a gente muitas vezes não vai se dar conta do nosso pecado, a gente vai ter dificuldade de se arrepender. Às vezes eu falava assim, Deus me ajuda, porque eu tô com dificuldade de me arrepender nisso. Coisas de muito tempo atrás. Eu falava assim, e o Espírito Santo vinha me convencendo, me falando. E eu falava assim, Deus, mas eu peço perdão ao Senhor, eu sei que é errado, mas no meu coração eu sei que eu não me arrependi. Eu sei, a gente sabe. Porque o Espírito Santo vai confrontando a gente ali no coração. Quando a gente se submete, se abre e dá essa legalidade para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não é invasor. Então, a gente tem que dar espaço para Deus trabalhar em nós. E quando o Espírito Santo estava trabalhando em mim, eu falava assim, Deus,
Eu sei que está errado isso. Eu sei que eu fiz errado, mas eu não consigo me arrepender. Me ajuda. E ali o Senhor foi quebrantando meu coração, me quebrando, me colocando em situações ali para eu me quebrar na presença dele, como o vaso se quebra na mão do oleiro, porque é a gente que tem que se quebrar na mão do oleiro e deixar Deus moldar o nosso coração. E ali Deus foi criando circunstâncias, situações para eu me quebrantar, me quebrar nas mãos dele e pedir perdão e me arrepender e me converter dos meus maus caminhos. Porque eu falava assim, Deus, mas eu me senti bem na hora, eu me senti bem fazendo aquilo. E aí eu peço perdão porque eu sei que tem errado, mas eu me senti bem. E aí, Deus, como que eu me arrependo disso? E aí é o Espírito Santo de Deus que vai nos confrontando, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo, da justiça de Deus. E a gente precisa fazer isso quanto antes, irmãos, porque a ira do Senhor vem, a palavra de Deus fala que o Senhor se ira todo dia. Agora, já pensou o tanto de coisa que Deus vê, o tanto de pecado que o Senhor contempla no nosso coração? Dá espaço para o Espírito Santo trabalhar no seu coração, trabalhar na sua vida, para você viver uma vida de propósito com o Senhor aqui e viver a eternidade lá com Ele também. Porque o Senhor, Ele não abre mão de você. O Senhor te ama e te fez de forma admirável. O Senhor nos fez, somos imagem e semelhança dEle. E Ele quer que a gente seja imagem e semelhança por completo. Inclusive na santidade, nós precisamos ser santos, irmãos. Então, irmãos, essa é a palavra do Senhor para hoje sobre arrependimento, sobre a gente se converter dos nossos maus caminhos todos os dias, pedir para o Senhor sondar o nosso coração todos os dias e para a gente se arrepender todos os dias, pedir perdão, liberar o perdão também para não ser mais um peso no nosso coração diante do Senhor, porque a gente tem que estar com nossas vestes limpas, brancas, o nosso coração precisa estar alvo mais que a neve, lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde e te livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém?